Queridos, é um prazer retornar aqui à Igreja Presbiteriana do Sudoeste, sempre oportunidades muito boas de rever os irmãos, conhecer novas pessoas. Eu quero aqui externar a minha gratidão ao reverendo Ricardo pelo convite, ao conselho da igreja também, pela confiança de permitir-me ocupar o púlpito desta igreja. Eu estava esperando ali, fui pego de surpresa, né? Ainda fui desdobrar a manga de camisa, colocar o paletó, porque eu estava esperando o louvor, depois a mensagem, aí de repente o formato aqui é um pouquinho diferente. Queridos, acredito que, se não todos, pelo menos a maioria, já ouviu falar de Billy Graham, ou, aportuguesado, né, como costumamos dizer, Billy Graham. E Billy Graham, ou Billy Graham, pregou para mais de 215 milhões de pessoas ao longo de sua vida, né, as famosas conferências evangelísticas que ele realizou em mais de 185 países. Basicamente, todos os países reconhecidos pela ONU receberam a visita do evangelista Billy Graham. E em seus últimos anos de vida, ele estava rodeado pela família, e um dos filhos dele declara que ele, com a voz ainda já fraca, mas bastante firme ainda, né? Ele disse o seguinte para a sua família. Ele disse assim: sabem o que eu aprendi em todos esses anos de pregação do Evangelho, de visita a diversos países? Ele disse: eu descobri e reafirmo na minha vida e no meu coração que nada, absolutamente nada, substitui a família unida. Nem o sucesso ministerial, nem as multidões, nem o reconhecimento. E olha que ele sabia, né, bem o que era o sucesso ministerial, o contato com multidões e coisas do tipo. Ele disse: o maior presente de Deus depois da salvação é a família. No funeral de Billy Graham, em 2018, seus 5 filhos testemunharam a respeito daquilo que foi a vida dele, disseram unanimemente: ele nos ensinou que servir ao mundo inteiro não significa nada se negligenciarmos aqueles que Deus colocou em nossa própria casa. Billy Graham, então, demonstrou com a sua vida, com o seu testemunho, a grande importância da família na existência humana. O Salmo 133, que é o salmo que nós vamos ler daqui um pouquinho, é um cântico de romagem ou cântico dos degraus. Do Salmo 120 até o 134, esse bloco de salmos é chamado de cântico ou cânticos, o bloco, não é? Cânticos de romagem. Esse cântico de romagem refere-se ao fato de que o povo de Israel, pelo menos 3 vezes ao ano, ia até Jerusalém para a celebração daquelas festas especiais que Deus estabeleceu para o seu povo. E eles iam então, muitos deles a pé, porque não havia meios de transporte como nós temos hoje, não é? A pé, ou montados em jumentos, montados em camelos, e faziam essa peregrinação de todos os rincões do país, desde o norte, seguindo para o sul até Jerusalém, a capital do país, né, que se localiza na província de Judá, no sul do país. E eles então iam cantando vários salmos. Basta lembrarmos o Salmo 122, se não me engano, que diz: vinde, cantemos ao Senhor, não é? Vamos até Jerusalém, vamos até a casa de Deus para celebrar ao Senhor. O autor do salmo é Davi,
que conheceu profundamente tanto as bênçãos da união, quanto as dores da divisão familiar. Digo isso porque o Salmo 133, ele tem uma visão de família espetacular, e escrita por alguém que conhecia, sim, as bênçãos da união familiar, mas também alguém que vivenciou as dores de uma família quebrada, porque Davi não é, de fato, para nós, um exemplo de um pai cuidadoso, nem de um marido zeloso. Tanto é que Davi passou por aqueles momentos horríveis na sua família, não é? A traição, o assassinato e a falta de cuidado com os filhos, a falta de boa educação para com seus filhos. A família de Davi, de fato, não era uma família modelo para nós. Não obstante, Deus usou esse homem, que também foi chamado de o homem segundo o coração de Deus, para escrever o Salmo 133, que eu gostaria que nós lêssemos todos juntos agora. Salmo de número 133. Vamos ler? Ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos! É como o óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. De fato, queridos, olhando esse salmo e pensando naquilo que nos é revelado a partir desta poesia escrita pelo rei Davi, que, como eu disse, embora não tenha o condão de ser um exemplo de pai de família, um exemplo de marido, um exemplo de alguém que tenha cuidado bem da sua própria família, Deus usa esse homem para escrever uma poesia tão linda quanto esta, que fala sobre a união familiar como um bem supremo, ordenado por Deus, que traz consagração, vitalidade e bênção eterna. Vamos orar mais uma vez? Pai bendito, muito obrigado pela oportunidade de lermos a Tua Palavra. Pedimos que a Tua Palavra fale profundamente ao coração de todos nós, que o Teu Espírito Santo aplique em nossos corações a mensagem que o Senhor mesmo quer nos dar nesta noite, que os nossos corações sejam enriquecidos com a Tua Palavra, desafiados pela Tua Palavra, e que nós, ó Deus, pela graça bendita do Senhor, possamos responder ao chamamento da palavra com obediência e fé. Que todos nós recebamos graça, todos nós sejamos abençoados por Ti nesse momento de exposição da Tua Palavra, e que eu seja instrumento fiel do Senhor, como um vaso em Tuas mãos, para ser usado por Ti, para que a Tua Palavra seja proclamada com fidelidade, para que todos nós assim sejamos abençoados, sejamos alimentados pela Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém, Senhor. A união familiar é, de fato, um bem supremo, porque a família em Deus é tudo de bom. Estamos terminando o ano de 2025, hoje é 28, não é? 28, daqui segunda, terça e já terminamos quarta-feira, 29, 30, 31 de dezembro, e já encerramos esse ano, e teremos a oportunidade de receber das mãos de Deus um ano novo ano que se aproxima. E é comum entre nós, entre todos os seres humanos, não apenas nós, os que cremos no Senhor Jesus Cristo, e que podemos então fazer votos a Ele, votos de leitura da Bíblia, votos de busca da presença de Deus, votos de uma vida de santificação, mas é corrente entre toda a humanidade fazer votos, fazer promessas para serem cumpridas ao longo do ano novo. E eu gostaria então de olhar esse salmo pensando no chamamento que Deus nos dá para que nós possamos olhar para as nossas famílias e ter uma visão diferenciada para o novo ano, para corrigir
erros que temos cometido em relação às nossas próprias famílias, para fazermos criarmos ou estabelecermos alguns objetivos para a bênção das nossas famílias, porque família em Deus é tudo de bom. Primeiro, a união familiar é um bem supremo. Veja o verso 1. Verso 1 diz: ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Vejam, a união familiar é um bem supremo. O próprio Davi, inspirado por Deus, está dizendo que é bom e agradável viverem unidos os irmãos, revelando-nos assim que Deus tem um prazer muito grande em que nós vivamos unidos. Quando ele fala irmãos, podemos entender aqui tanto a referência à família como núcleo familiar, como também podemos estender para a família mais ampliada, e também podemos pensar na própria família da fé. Até porque o Salmo é escrito para a igreja no Antigo Testamento, o povo de Israel, e se estende para nós como igreja do Novo Testamento, como uma grande família de Deus. Vejam que a primeira expressão que aparece nesse Salmo é a expressão riné, do hebraico, uma interjeição de admiração. Davi está não apenas maravilhado, não é apenas, oh, que maravilha, algo assim tão interessante, não, é mais do que uma mera admiração. A palavra riné, ela indica uma interjeição de admiração, de reconhecimento, algo do tipo, oh, realmente é muito bom. Então a interjeição que Davi traz, ela indica um sentimento, um reconhecimento de como de fato é bom. Essa interjeição então abre essa sessão para demonstrar que de fato é muito bom que os irmãos vivam em união. E a palavra bom, da língua hebraica, é tov, é a mesma de Gênesis 1, quando Deus vai criando todas as coisas, e o próprio Deus, segundo o relato de Moisés, lá em Gênesis, no capítulo 1, o próprio Deus vai criando as coisas, e o próprio Deus vai reconhecendo que aquilo é bom. Ao final de cada dia, Moisés registra que Deus diz, ou Moisés diz, e viu Deus que isso era bom. Essa expressão, dita pela própria boca de Deus, quando Deus, ao final de um momento da sua criação, dizia, isso é bom, é a mesma expressão que Davi usa aqui para falar sobre a união da família. Como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Esse bom que vem de Deus reflete o próprio caráter de Deus. A palavra seguinte, que também vem adjetivar essa união familiar, é a palavra agradável. Como é bom e agradável. A palavra agradável, naim, significa deleitoso, encantador. Oh, como é deleitoso, como é prazeroso, como é agradável, como é encantador que os irmãos vivam em união, como é gostoso que a família esteja reunida, desde a ideia, da família nuclear, o pai, a mãe, os filhos à volta da mesa, como o salmista também vai se referir mais à frente, lá no Salmo 126 ou 127, quando ele diz, teus filhos à roda da mesa, tua esposa como oliveira. Então o salmista traz essa ideia da família reunida, de como é agradável que a família esteja unida. E a união familiar não é apenas algo bom e deleitoso nesse sentido, mas é também algo desejável, é a delícia da existência humana. Ter família, reunir-se em família, estar com a família, é o prazer do ser humano. Cada ser humano, quando tem o seu sentimento de prazer em algo, se lembra de como seria melhor se pudesse estar partilhando dessa alegria com as pessoas
que ama, especialmente aqueles que estão mais próximos, que são, no caso do marido, a sua esposa, os seus filhos; no caso da esposa, o seu marido, os seus filhos; no caso dos filhos, os seus pais, os seus irmãos. Mas aquele sentimento de, se eu estou vivenciando algo prazeroso, como seria mais prazeroso ainda se eu pudesse partilhar essa alegria com alguém. É exatamente por isso que o ser humano busca o viver em família. É muito raro você encontrar o ermitão, aquele que prefere isolar-se da sociedade, viver sozinho, viver em uma caverna, distante da civilização, porque o ser humano, como já dizia o filósofo, o ser humano é um ser sociável, o ser humano é um ser que gosta de estar na companhia de outros seres humanos, especialmente das pessoas queridas, das pessoas amadas. Então essa união familiar não é apenas correta, ela é também uma união deliciosa. E a palavra ahim, que segue aí, irmãos, refere-se aos membros da família, mas o Novo Testamento expande isso para a família da fé. Então a bênção que é para o núcleo familiar, para a família estendida, estende-se também para a própria igreja. A ideia de que a igreja é a grande família que Deus está reunindo para si, e Deus demonstra esse prazer que Ele tem de que nós vivamos em união, porque afinal de contas, quando Davi escreve esse salmo, ele não escreve por si só, mas ele escreve inspirado por um Deus que ama a família, por um Deus que instituiu a família, por um Deus que deseja o bem da família, por um Deus que tem prazer na união da família. Viverem unidos os irmãos, a palavra yahad, significa habitar juntos, compartilhar a vida de forma integrada, não apenas visitas ocasionais, mas um convívio diário, aquele convívio que permite que haja a intimidade, o crescimento na relação entre os membros da família. Falando sobre família, a Corrie ten Boom, aquela que escreveu o livro Refúgio Secreto, ela e sua família holandesa arriscaram suas vidas escondendo judeus durante a Segunda Guerra Mundial. A Gestapo prendeu aquela família. Logo em seguida, o pai da Corrie ten Boom morreu. No campo de concentração, o que sustentava a Corrie era a lembrança das noites ao redor da mesa. Ela revela isso no próprio livro Refúgio Secreto, quando, escrevendo, ela fala então sobre aquelas lembranças das noites em casa, ao redor da mesa, a voz do pai lendo as escrituras e as orações da família unida. A ideia ali que a Corrie ten Boom passa no livro Refúgio Secreto é a ideia de que ela, embora fosse uma menina, quando a família foi apanhada pela Gestapo, pela polícia política do nazismo, e foram levados então para o campo de concentração, ela era uma menina ainda, e não tinha ainda muito entendimento das realidades à sua volta, mas uma verdade que ficou gravada no coração dela, e que a ajudou a superar todo aquele tempo de campo de concentração, de perseguição nazista, foi exatamente o fato de ela lembrar-se do amor em família, da família reunida, do pai lendo a Bíblia, do pai orando com aquela família. A aplicação que nós podemos fazer para as nossas próprias vidas. A pergunta é: você valoriza a união da sua família como algo precioso aos olhos de Deus? Como é que você tem tratado a sua própria família? Qual foi a última vez que você disse algo do tipo: como é bom estar com vocês? Quando foi a última vez que você, reunido em família, revelou isso, explanou, colocou para fora o sentimento do seu coração de alegria de estar com a sua esposa, de estar com seus filhos, de estar com seu marido, de estar com seus pais, de estar com seus irmãos? Como é bom estar com vocês. Essa semana, que é parte
nos últimos dias do ano de 2025 e já o início do ano de 2026, reúna a sua família, aquele momento íntimo de família, reúne a sua família e declare em voz alta para os membros da sua família o seu agradecimento por poder conviver com os seus familiares. Que bênção é poder ter uma família, que bênção é poderem viver unidos os irmãos. Em segundo lugar, queridos, a união familiar traz também consagração. Vejam o verso de número 2. Davi compara o óleo, a união da família, ao óleo da unção sacerdotal. Esse óleo da unção sacerdotal, se você quiser saber como ele era feito, de que elementos ele era feito, e a forma como ele era separado para esse aspecto sacerdotal, basta você ler Êxodo 30, onde Moisés registra claramente o que Deus mandou em relação a este óleo. Este óleo era um óleo especial, formado por alguns elementos como mirra, canela, cálamo, cássia e azeite, e era um óleo separado. Se você lê a forma como Moisés escreve, como Deus mandou fazer esse óleo, como Deus mandou separar esse óleo não podia ser usado para outra coisa, senão para ser derramado sobre a cabeça do sacerdote, era para a unção sacerdotal. E vejam, Davi traz a figura dessa unção sacerdotal para a bênção da união familiar. Esse óleo, quando derramado sobre Arão em abundância, escorria pela barba de Arão e escorria até as golas das suas vestes, ou até a gola das suas vestes. E nós podemos ver aí 3 aplicações desse derramar do óleo sobre a cabeça, que escorre para a barba de Arão e desce para a gola de suas vestes. Primeiro, assim como o óleo consagrava Arão, a união familiar consagra um lar para os propósitos de Deus. Vejam, o óleo, ao ser derramado sobre a cabeça de um homem, o consagrava para ser o sacerdote do povo de Israel. Davi traz essa comparação da consagração para dizer que essa consagração, ela pode existir e deve existir no seio da família. A união familiar consagra o lar para os propósitos de Deus. Segundo, assim como o óleo era precioso e muito custoso, caro, a união familiar exige investimento. Não acontece por acaso, mas tem que haver investimento. Haja vista a própria família de Davi. Davi não investiu na sua própria família. Davi era um homem de guerras, era um homem de exércitos, um homem que se ocupava das questões políticas do seu país, e não tirava tempo para a sua própria família, e ele se ressentia de como a sua família deixou de ser unida, porque faltou esse investimento. Mas agora, ao escrever esse salmo, Davi está revelando que o seu coração reconhece que a família precisa de alto investimento. A família é um bem precioso que precisa de alto investimento, e Deus requer que nós investamos nas nossas próprias famílias para que elas sejam unidas. E em terceiro, assim como o óleo transbordava, a união verdadeira não fica contida, ela transborda em bênçãos para outros. Vejam, o óleo era derramado sobre a cabeça, era um óleo precioso, um óleo perfumado, né? A gente às vezes pensa, mentalizando a figura do óleo derramado sobre a cabeça, escorrendo para a barba e descendo para as golas, como algo assim, meio desprezível, né? Pensar num óleo escorrendo assim, mas imaginemos, não um óleo qualquer, mas um óleo precioso, um óleo perfumado, um óleo de unção, que ao escorrer sobre a cabeça, descer para a barba e atingir até as golas das vestes de Arão, demonstrava a abundância da bênção de Deus sobre o sacerdote, aquele que recebia a unção de Deus para representar Deus no meio do seu povo e para apresentar o povo na presença de Deus.
Vejam a abundância que era a ideia da consagração do sacerdote e a abundância que deve ser também a consagração das nossas próprias famílias perante Deus. Uma mãe solteira que criava 4 filhos numa favela mantinha o ritual de oração antes de cada refeição. Um vizinho, vendo aquilo, comentou: há uma paz naquela casa que não existe nas outras. Anos depois, 3 dos filhos se tornaram pastores, o 4º, médico missionário. Aquela mãe derramou o óleo da consagração sobre o seu lar. Vejam, queridos, a diferença entre um lar que tem abundância de dinheiro, mas falta a presença de Deus, e um lar que, mesmo que não tenha dinheiro algum, mas tenha a abundância da presença de Deus. A diferença que há entre famílias que vivem assim. Alguém já disse sobre uma determinada pessoa, dizendo: aquela pessoa é tão pobre, mas tão pobre, coitada, só tem dinheiro, só tem dinheiro, é pobre, só tem dinheiro, não tem a verdadeira riqueza que Deus derrama sobre nós. Cristo está no centro da sua família. A união verdadeira só é possível quando Ele é o centro. O perdão quando erramos, a paciência quando irritamos, a graça que cobre multidão de pecados. É isso que torna mesmo um casebre de pau a pique com barro batido, teto de sapé e chão batido, a presença de Deus torna um casebre desses uma verdadeira mansão, porque a presença de Deus na família faz com que a família seja unida, e a união familiar em Deus é o que de fato importa para a existência humana. Em terceiro e último lugar, queridos, no verso de número 3 do Salmo que lemos, que é o último verso: é como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião, ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Em terceiro lugar, então, a união familiar traz vitalidade e vida. Vejam, Davi compara essa união familiar com o orvalho do Hermon, que desce sobre o Monte Sião. Vejam, o Monte Hermon, com 2.800 metros de altitude e coberto de neve, tem orvalho abundante. Sião, em contraste, sofria com a seca. Quando o orvalho do Hermon alcançava Sião, trazia vida. Uma outra ideia que se tem, para pensarmos a distância do Hermon em relação aos montes de Sião: o Hermon ficava mais ao norte de Israel, ou fica, mais ao norte de Israel, enquanto o Monte Sião fica mais ao sul, onde está Jerusalém. E, aliás, a própria ideia dos cânticos de romagem, ou dos cânticos dos degraus, é porque Jerusalém está construída sobre o Monte Sião. Então, para chegar a Jerusalém, tem que subir o monte. Daí a ideia dos cânticos dos degraus, porque havia ali uma subida, os degraus de grandes escadas, grandes e extensas escadas, que eram subidas até se chegar à cidade de Jerusalém. Mas Jerusalém fica ao sul do país. Então, uma outra ideia que se tem é de que o Monte Hermon, por ser um monte que ficava coberto de neve boa parte do ano, num dado momento do ano, aquele monte, ao receber o calor do sol, aquela neve ia derretendo e formando riachos por toda aquela extensão, toda aquela cordilheira, e aqueles riachos então iam descendo e se juntando e formando grandes rios, até formar um rio que percorre todo o país e desce até a região de Jerusalém. Duas verdades sobre o orvalho do Hermon: ele desce de cima, Se desce é porque vem de cima, nada desce de baixo, Se desce é porque vem de cima. A união verdadeira vem de Deus, não do esforço humano. Assim como o orvalho vem de cima e desce sobre o Monte Hermon, também
a própria união verdadeira desce de Deus. Somente Deus pode produzir união verdadeira na nossa família. Basta nós olharmos para as nossas próprias famílias e analisarmos as nossas próprias famílias. Certamente na sua família tem algumas histórias sobre como a sua família foi alcançada pela graça de Deus e como a graça de Deus tornou a sua família uma família unida. Eu posso testemunhar em relação à minha própria família, porque não nasci num lar evangélico. Eu fui criado num lar de católicos não praticantes. Na nossa família não havia nenhum crente, até que 2 dos meus primos saíram de Unai, como o Euler mencionou, somos de Unai, aqui próximo, em Minas Gerais. 2 dos meus primos saíram de Unai e foram estudar em Paracatu, porque Unai, naquela época, tinha poucos recursos, e eles foram estudar em Paracatu para obter graus mais elevados nos seus estudos, e lá eles foram acolhidos por uma família cristã evangélica, e eles então conheceram Jesus, e depois, voltando para Unai, eles levaram o evangelho para as nossas famílias. Os meus primos, eles 2 irmãos entre si, filhos de uma irmã do meu pai, trouxeram o evangelho para a sua própria família. Depois da sua própria família, o evangelho chegou aos meus irmãos mais velhos, e isso fez com que a nossa família se tornasse muito mais unida do que era antes, porque antes nós tínhamos aquelas reuniões familiares, mas era para aqueles festejos mundanos até, e isso não trazia união familiar. Mas quando o evangelho chegou, eu me lembro, eu era criança pequena lá em Barbacena, ali em Unai, melhor, né? Era criança pequena ali em Unai, e a igreja presbiteriana de Unai tinha o costume de fazer cultos nas fazendas próximas à cidade, onde havia algum membro da igreja. Os meus pais não eram convertidos, eu não era convertido, ainda morava com os meus pais na zona rural, mas 2 dos meus irmãos mais velhos já eram convertidos, já eram oficiais da igreja, e algumas vezes a igreja foi até lá. Naquele tempo que as igrejas lotavam carroceria de caminhão, não era nem ônibus, nem carro fechado, era uma carroceria de caminhão, sem o mínimo de segurança possível, estrada de cascalho, né, rodovia de cascalho, e a igreja então lotava um caminhão, e ia para lá, para a fazenda do meu pai, realizar cultos ali, e como aquilo fez com que a nossa família fosse se unindo cada vez mais, mesmo distantes ali, a gente morando na fazenda, meus irmãos mais velhos já morando na cidade, e a igreja, o fato de nós conhecermos o Senhor Jesus Cristo, fez com que nossa união fosse se solidificando. Então vejam, assim como o orvalho desce sobre o Monte Hermon, também a união familiar desce da própria bênção de Deus sobre a família. Não é o esforço humano que faz a união familiar. É claro que Deus requer de nós o esforço, né? Lembram-se daquela ilustração, eu acredito até que já contei essa ilustração aqui em alguma oportunidade de escola dominical, quando eu pude lecionar na escola dominical aqui algumas vezes. O meu professor, um dos meus professores do seminário, o reverendo Francisco Leonardo, o conhecido como Chiquinho, não é? O reverendo Francisco Leonardo costumava ilustrar a soberania de Deus em relação à responsabilidade humana. Ele ilustrava da seguinte forma: pense na soberania de Deus como um pico de uma montanha, que você de longe consegue ver o pico daquela montanha. E pense na responsabilidade humana como um outro pico que está próximo àquele ao lado dele. Quando você olha de longe, você vê 2 picos bem distintos, bem separados um do outro. E parece então que a soberania de Deus e a responsabilidade humana são coisas muito distintas. E nós, como presbiterianos, defensores da doutrina, da interpretação bíblica à luz da doutrina calvinista, nós valorizamos muito a doutrina da soberania de Deus, por um lado,
Mas nem sempre nós valorizamos, por outro lado, a doutrina da responsabilidade humana, porque a doutrina da responsabilidade humana, ela muitas vezes faz com que a gente tenha um medo do antropocentrismo, o medo de valorizar demais o ser humano perante Deus. E então a gente fica assim pensando, bom, soberania de Deus, responsabilidade humana, são coisas muito distintas. Mas o meu professor dizia, para nós entendermos bem como funcionam essas duas doutrinas, a gente precisa ir caminhando em direção a esses picos, como quem vai subindo uma cadeia de montanhas para avistar a formação desses picos. E quando a gente se aproxima então, que a gente sobe e que a gente vê além daquela cordilheira que está à nossa frente e entre nós e aqueles picos, e quando a gente consegue então ver a formação daqueles picos, a gente percebe que aqueles dois picos fazem parte de uma mesma cadeia de montanhas. A responsabilidade humana está intimamente ligada à soberania de Deus. Deus é soberano e tem um controle de todas as coisas, e é exatamente por olharmos e entendermos que essas duas doutrinas estão muito e intimamente ligadas, é que nós entendemos que nós, enquanto cristãos, não podemos olhar para o mundo, olhar para a existência humana, olhar para a própria família com uma visão fatalista. Isso aconteceu porque Deus quis e ponto final. É claro que Deus é soberano sobre tudo e sobre todos, mas a soberania de Deus também nos responsabiliza pelos nossos atos. Nós somos responsáveis pelos nossos atos, pelas nossas atitudes. Nós não podemos viver esse fatalismo e viver como a música popular brasileira diz, deixa a vida me levar, a vida leva eu, porque Deus tem o controle de tudo, tudo vai acontecer do jeito que Deus quer mesmo, independe do que eu faça ou deixe de fazer, então não vou fazer nada, vou ficar de braços cruzados e deixa a vida me levar, vida leva eu, vivendo aí uma vida da filosofia Zeca Pagodinho. Mas quando nós olhamos o que a Bíblia nos ensina, nós entendemos que a soberania de Deus, ela requer a responsabilidade humana. E por isso, assim como Deus dos altos céus derrama o seu orvalho sobre o Monte Hermon, é também Ele quem derrama sobre nós a bênção da união familiar, mas ao mesmo tempo Ele requer de nós atitudes que respondam a Ele com obediência e fé, para que as nossas famílias sejam unidas pela graça de Deus. Não é o esforço humano que produz a união, mas o esforço humano deve estar contido como resposta à vontade de Deus para nós outros. É como quando dizemos, o Espírito Santo é quem produz a unidade da igreja, mas cabe a nós trabalharmos por preservar essa unidade da igreja. É assim que o texto bíblico nos ensina. Em segundo lugar, o orvalho, ele vem silenciosamente. Você, deitado na sua cama, não ouve o barulho do orvalho. Por mais que você tenha um ouvido apurado, você não vai conseguir ouvir o barulho do orvalho caindo sobre o teto da sua casa. O orvalho desce silenciosamente. Mas pela manhã, quando você acorda e você vai ver, o orvalho está lá, trazendo a transformação que ele precisa trazer. Às vezes uma terra árida, uma terra seca, que não recebe chuva, mas recebe o orvalho noturno, e de manhã ela está lá umidificada. E então vem a promessa: ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Deus ordena a sua bênção, tanto
quando se trata do derramar do óleo sobre a cabeça de Arão, que desce para a sua barba e a gola das suas vestes, quanto também quando Deus faz cair o orvalho sobre o monte Hermon. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Ali onde? Ali na cabeça de Arão, ali no monte Hermon, ou ali onde Deus quer abençoar. Já que estamos falando sobre a família, então onde a união familiar sob Deus, Ele não apenas permite a bênção. Vejam, Deus não apenas permite que a família seja abençoada, mas Ele próprio ordena a sua bênção sobre a família. É um mandamento divino da prosperidade espiritual. Vejam, nós não somos uma igreja da teologia da prosperidade no sentido que ela é pregada por aí muitas vezes, mas não pelo fato de não aceitarmos essa teologia da prosperidade, essa teologia do triunfalismo, nós deixamos de crer na verdadeira teologia da prosperidade, porque a verdadeira teologia da prosperidade é bíblica, ela existe e ela está muito claramente trazida aqui neste salmo, quando o salmista revela que ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Eis aí a verdadeira prosperidade. A verdadeira prosperidade é aquela que Deus ordena desde os altos céus sobre a família que Ele próprio está formando, porque foi Ele mesmo quem nos adotou em Cristo Jesus para sermos família de Deus. A igreja é família porque Deus quer que ela seja família. A igreja é família porque não recebestes espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes espírito de adoção, baseados no qual clamamos Abba, Pai. Romanos 8,15. Família é bênção de Deus, desde o núcleo familiar até a família maior, que é a família da fé. E é nesta família da fé que Deus ordena a sua bênção e a vida para sempre. Você está disposto a pagar o preço da união familiar? Morrer para o egoísmo, perdoar, investir tempo, ter humildade e paciência no seio da família, tanto no seio da família como núcleo familiar, quanto no seio da família como família estendida, quanto na família mais ampla que é a igreja do Senhor Jesus Cristo? Você tem cultivado momentos de orvalho, momentos silenciosos para a bênção da sua própria família, buscando a face de Deus, assim como o silêncio do orvalho durante a noite, que você não ouve, mas você sabe que ele está caindo, e no dia seguinte você pode atestar que ele caiu, porque você vai até as folhas das árvores, e você vê as gotículas de água nas folhas das árvores, do lado ali da sua casa, porque o orvalho silenciosamente caiu durante toda a noite. Você tem buscado também o silêncio da sua própria reclusão íntima diante de Deus, para orar pela sua família, para investir, sendo você canal de Deus para a bênção na sua própria família? Você crê que Deus quer abençoar a sua família e dar a vida eterna a ela? Quantas pessoas na sua família ainda não foram alcançadas por Jesus Cristo? E o que você está fazendo a respeito disso? Você cruzou os braços e está vivendo uma soberania de Deus calvinista, dissociada da responsabilidade humana, porque você não compreendeu o que significa de fato a soberania de Deus com a responsabilidade humana? E você então cruzou os braços? O que você tem feito para a salvação daqueles membros da sua família que ainda não foram alcançados por Cristo? Você tem
no silêncio da noite, colocado a vida dessas pessoas diante de Deus? 3 compromissos que eu acredito que nós podemos fazer ao término deste ano, como compromissos nossos diante de Deus, para iniciarmos o novo ano com alguns objetivos novos. Primeiro, eu escolho valorizar a união da minha família. Se há conflito na minha família, eu darei o primeiro passo para resolver esse conflito. Eu me lembro que há não muito tempo, 2 dos meus irmãos estavam em pé de guerra entre si. Isso trazia muita tristeza ao coração de todos nós. A minha mãe, então, ficava muito aflita. Meu pai já era falecido, mas a minha mãezinha, já na sua idade avançada, com seus 90 anos, cabecinha branca, aflita, porque 2 dos filhos dela estavam em pé de guerra um contra o outro, por uma bobagem. E aí, um desses meus irmãos tomou a iniciativa de ir até o outro e pedir perdão pelo que ele não fez de errado, porque ele não tinha feito nada de errado, mas o outro estava de mal dele, e ele pediu perdão mesmo assim, e a união familiar foi restaurada. Que alegria quando aqueles 2 irmãos nossos se abraçaram, se perdoaram mutuamente, e até hoje, graças ao bom Deus, não há nenhuma rixa mais. Um frequenta a casa do outro, o outro frequenta a casa do um. Participamos agora, dia 25, de um almoço na casa de um deles, e o outro estava lá participando alegremente. Que bênção! Eu escolho valorizar a união da minha família. Se há conflito, darei o primeiro passo para a reconciliação. Talvez você não tenha feito nada de errado para que o conflito tenha se estabelecido, mas dê o primeiro passo. Seja você aquele cujo coração está maleável diante de Deus, e vá até o seu irmão, vá até o seu pai, vá até a sua mãe, vá até o seu filho, peça perdão, restabeleça a união familiar, reconcilie-se. Além disso, reúna sua família e declare gratidão diante de Deus. Estamos aí, né? Tem alguns dias ainda de final de ano para você buscar a sua família, reúna a sua família, apresente diante de Deus o culto familiar de gratidão a Deus pelo que Ele tem feito na sua família. Peça perdão especificamente por algo que tenha acontecido de errado na sua família, para um novo recomeço. Crie um momento de consagração familiar, oração, devocional, uma refeição, compartilha. A gente partilha às vezes com tantas pessoas, e muitas vezes a gente deixa de partilhar com entes queridos da nossa família. E por último, decida que legado você quer deixar. O que se dirá de você quando você partir? O que seus filhos dirão de você quando você partir? Quando se lembrarem de você, o que dirão? Que tinha dinheiro ou que amou a sua família? Que estava ocupado ou que tinha tempo para a sua família? Que era crítico ou que cobria a sua família com amor? A gente vê nos filmes e acha que isso só acontece lá em Hollywood, só lá atrás das câmeras, ou diante das câmeras, né? Dos filmes que a gente vê na TV, no cinema, de pessoas que trabalham incansavelmente para dar o melhor para os filhos, mas o melhor que os filhos podiam receber deles não recebem. Não recebem presença do pai, não recebem presença da mãe, não recebem um abraço, não recebem um carinho, não recebem um momento de oração do pai pelo filho ali antes de dormir, da mãe pelo filho, de um irmão em relação a outro irmão. Quantas e quantas vezes temos dado valor a coisas superficiais, a coisas secundárias, e temos deixado de valorizar a nossa própria família. Susana Wesley, mãe de 19 filhos, 10 deles sobreviveram. Na pobreza extrema da Inglaterra do século XVII, ela dedicava 1 hora por dia à educação espiritual de cada filho. Ela escreveu no seu diário:
estou convencida de que nenhuma criança é tão jovem a ponto de não poder aprender a adorar a Deus e amar a sua família. 2 de seus filhos, John e Charles Wesley, fundaram o metodismo. Conhecemos, né? O metodismo wesleyano. Fundaram o metodismo, transformando a Inglaterra e o mundo. Durante todo o ministério mantiveram união extraordinária, esses 2 irmãos especialmente. Pouco antes de Charles morrer, John Wesley o visitou e perguntou: lembra do que mamãe nos ensinou? E Charles respondeu: que somos uma família sob a graça de Cristo. E eles recitaram juntos: oh, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Hoje existem mais de 80 milhões de metodistas no mundo todo, e tudo começou com uma mãe pobre que decidiu investir na união da sua própria família debaixo da graça de Cristo. Hoje eu convido você a decidir que lutará pela união da sua família. Não será fácil, com certeza não será fácil. Há muitas coisas nos distraindo, há muitas coisas puxando a atenção dos membros da família, querendo conquistar o coração dos nossos filhos. Não será fácil, mas valerá a pena, porque ali, na sua família, ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Oh, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Que o óleo da consagração seja derramado sobre o seu lar, meu irmão, minha irmã. Que o orvalho do céu desça suave sobre a sua família. Que a bênção do Senhor e a vida eterna sejam a herança que você deixará. Qual será o seu legado? A graça do Senhor Jesus, segundo aos Coríntios 13:14, a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Que essa bênção repouse sobre cada família, cada núcleo familiar desta igreja. Seja este núcleo familiar composto por pai, mãe e filhos, ou avó e netos, ou só pai e filhos, ou só mãe e filhos, ou somente alguns irmãos que moram juntos, não importa como é o seu núcleo familiar. O que importa é que você dedique o seu núcleo familiar ao Senhor Jesus, porque ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Amém? Deus nos abençoe.